competências que um consultor, uma consultora organizacional precisa ter para poder ter sucesso na consultoria e sim fazer R$ 10.000 por mês iniciando na consultoria para empresas, que competências são essas que você precisa desenvolver? Eu selecionei 3 que eu considero que são bem importantes, né? Quando a gente fala em competências, você pode falar em competências técnicas ou competências comportamentais, ok? Eu vou falar das duas aqui, vou citar esses 2 tipos de competências, tanto comportamental quanto técnica. E é bom lembrar também que quando a gente fala em competência, nós temos que lembrar que a competência tem 3 dimensões. Sim, então uma competência, ela é visível, é algo ali que você está vendo que ela está sendo, né, expressa, que está acontecendo aquela competência. E aí, as 3 dimensões são conhecimento, ok? Teórico quanto prático, habilidades, que é o saber fazer alguma coisa, você tem que saber fazer. Se eu vou, por exemplo, fazer um diagnóstico organizacional, eu tenho que saber fazer um diagnóstico organizacional, eu tenho que ter um método que vai me dar o passo a passo, de uma forma simples, rápida, né? Mas ao mesmo tempo consistente, com qualidade, sem perder a qualidade, claro, respaldado no nosso código de ética, e isso nos ajuda a realizar o trabalho. Então, o saber fazer, ele vem por meio do método, que o método que vai te dar o passo a passo, que vai te dizer como você faz, por exemplo, um diagnóstico organizacional. Então, conhecimento é uma dimensão da competência, habilidade, o saber fazer é uma outra dimensão da competência e atitude. Atitude é ter iniciativa, é você correr riscos calculados, é você ir lá e pôr a mão na massa, né? Porque tem muita gente que tem muito conhecimento teórico, ok? Se fizer uma prova, tira 10 numa prova de diagnóstico organizacional, mas a hora que você fala, tá, vai lá e faz o diagnóstico organizacional. Qual a primeira etapa de um diagnóstico organizacional? O que você vai fazer primeiro? O que você precisa considerar no diagnóstico organizacional? Né? Ou até anterior a isso. Né? O saber fazer também, a competência, por exemplo, competências específicas da consultoria, como, por exemplo, elaborar uma proposta de prestação de serviço. Né? Às vezes a colega não sabe elaborar uma proposta, ou acho que nem precisa elaborar uma proposta. Ah, manda pelo WhatsApp aí o preço. Não, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você está passando uma imagem que não é profissional. E isso vai comprometer a sua credibilidade. Então, no momento onde você poderia estar conquistando a empresa, formando um vínculo de confiança com a empresa, se você não sabe elaborar uma proposta de prestação de serviço, né, ter um método para você elaborar essa proposta, você compromete a tua imagem profissional. Veja, talvez chegue no momento da tua carreira, com bastante experiência, ou com vínculo com algumas empresas, que você até mande a proposta depois. Você fala o preço, as condições, isso eu já fiz com uma empresa cliente. Mas é uma empresa cliente que eu atendo há mais de 3 anos. Eles falaram, Ana, quanto que você cobraria para fazer tal e tal serviço? Eu falei, olha, para vocês que eu já conheço a cultura, tal, isso, né, dessa forma, seria tanto e o prazo seria tanto. Ah, legal, então a gente vai fazer com você. Você manda a proposta para a gente formalizar? Ok. Então, mas veja, aí eu estou falando de uma outra realidade. Eu estou falando de uma experiência que eu tenho com uma empresa, né, que é minha empresa cliente, que já tem um vínculo de confiança, já conhece o meu trabalho. Mas quando você está iniciando na consultoria, sim, elaborar uma proposta de prestação de serviço é importante e é uma das competências que é importante também. Mas eu quero citar, então, se você agora tem claro que a competência é visível, né, ela pode ser até mensurada, pode ser medida, ok? E ela tem essas 3 dimensões, então, conhecimentos, saber fazer, que é habilidades, e a atitude, que é ir lá e fazer, né, ter a iniciativa. Bom, sabendo disso, eu vou te dar
3 exemplos de competências que tem várias, mas essas 3 eu percebo que são extremamente necessárias quando você começa na consultoria. A primeira é você ter o autoconhecimento, você ser uma profissional que busca o autoconhecimento. Por que, Ana Silvia? Isso não é meio óbvio? Olha, é óbvio, mas às vezes eu vejo que algumas colegas psicólogas não investem no seu autoconhecimento. E aí ela se depara com algumas situações onde ela tem dificuldade de realizar um trabalho ou tem dificuldade de ser assertiva com a empresa e ela não tem clareza do porquê que ela tem essa dificuldade de ser assertiva.